Aqui é a Carol e hoje eu vim trazer o review de um livro fantástico que eu li no início desse ano, que se chama Kryptonita. Talvez você já tenha ouvido falar desse livro ou até mesmo você veio procurar aí alguma referência, né, alguém que fale sobre esse livro. E esse livro aqui é do autor John Bevere. É um livro fantástico, é um livro muito necessário, muito importante, um livro que traz muita riqueza de conhecimento, um livro que realmente a gente, lendo ele, a gente vê que foi inspirado por Deus realmente, o autor foi inspirado por Deus para escrever tudo que está aqui. Então eu queria trazer essa dica de livro para vocês e eu vou dar uma resumida aqui no que de fato se trata esse livro, né? Eu vou abrir com vocês aqui no índice pra gente dar uma lida nos tópicos que é abordado nesse livro, para você conseguir ter uma visão geral de todo, né? Uma visão mais completa do que se trata esse livro. Inicialmente a gente pode já explicar o que esse livro ele é dividido em 4 partes, tá? A parte 1 explica o seguinte, o poder do 1, né? A parte 2, identificando a Kryptonita. A parte 3, os efeitos da Kryptonita. E a parte 4, eliminando a Kryptonita. Aqui nesse livro, o autor vai fazer uma comparação com a Kryptonita. O que é Kryptonita, né? Quem acompanha aí o universo nerd, talvez o universo aí dos desenhos animados, não, porque hoje já não é mais exatamente só desenho animado, né, mas já foi gibi, já foi desenho e agora tomou os filmes aí, né, os filmes da DC, da Marvel, esses filmes todos, quem acompanha esse universo vai saber bem o que é a Kryptonita, né. A Kryptonita nada mais é que é um elemento que é usado contra o Superman, e aqui ele vai usar essa analogia, né, essa comparação para comparar como sendo a Kryptonita espiritual. Qual é a Kryptonita espiritual que atinge os crentes? Aí você pode pensar, bom, mas, né, usar essa comparação para falar sobre uma coisa tão séria, sim. É poucas vezes que o autor vai falar sobre essa comparação, né, com a questão do filme mesmo, ou do Superman, é realmente só para que você entenda o porquê desse nome, o porquê que ele compara isso. Não vai falar sobre o Superman esse livro, você pode ficar tranquilo, tá? E também não vai falar sobre frisar tanto na questão dessa história do Superman, então. É só para realmente fazer essa comparação. A Kryptonita aqui, ela é comparada como algo que vai destruir o crente, né? Destruir o corpo de Cristo, destruir a igreja. E o interessante aqui, como eu falei para vocês lá agora há pouco, né? Fala sobre o poder do 1. O que vai falar sobre essa questão do poder do 1? Aqui o autor explica como isso, a Kryptonita, o pecado, né? Que ele aborda as várias faces do pecado aqui, como essa Kryptonita pode atrapalhar o crescimento da igreja, como nós, enquanto corpo de Cristo, como em pessoas individuais, nós fazemos parte desse corpo e nós, através do nosso pecado, podemos prejudicar a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Ele vai trazer de uma forma muito bem explicada, muito bem analisada por ele através das escrituras, colocando ali cada referência bíblica. Isso é muito interessante, então vale muito a pena ler, porque todos nós fazemos parte de um corpo, ninguém é um membro sozinho, ninguém é um braço sozinho, uma perna sozinha, nós todos fizemos parte de um corpo, e quando uma parte do corpo sofre em pecado, todo o corpo sofre, certo? Então ele vai abordar essa questão, e aqui eu tô falando só resumidamente, né? E depois ele vai falar mais pra frente na questão sobre a aliança com Deus, sobre o adultério contra Deus, sobre o pecado contra Deus. E eu não quero entrar aqui em tantos spoilers assim, mas vai falar de uma maneira muito clara sobre a aliança, sobre adultério contra Deus, sobre a fidelidade com Deus, e ele usa algumas analogias no decorrer desse livro. Ele fala muito sobre a idolatria também nesse livro, e a gente, quando fala em idolatria, a gente pensa assim, bom, são as religiões que adoram imagens, são as religiões que têm aí seus santos, suas imagens de escultura, ou como era no Antigo Egito, ou como era em algumas outras civilizações, porém, o foco, quando ele fala de idolatria, não é isso. São outros tipos de idolatria que nós temos na nossa vida e que muitas vezes elas estão disfarçadas. Muitas vezes coisas que nós nem achamos que é um Deus na nossa vida, e muitas vezes é. Então aqui, quando você lê esse livro, você é desmascarado de certa forma, né? Coisas são desmascaradas na sua frente, e você fica, meu Deus, eu preciso me arrepender, eu preciso me converter de novo, eu preciso voltar, eu preciso entender que eu estou pecando. Então esse livro ajuda muito a gente, assim, é um livro para quem quer realmente
entender o seu pecado, entender que realmente peca, entender que realmente quer se arrepender. Esse livro aqui é para quem quer buscar arrependimento. Esse livro aqui é para quem quer realmente viver uma vida com Deus profunda. Quem não quer se arrepender, quem vai na igreja só por ir, quem tá lá só para fazer volume, realmente, se esse é o seu intuito, se você está lá na igreja somente para receber as bênçãos e não ter sua vida transformada, se essa é a sua motivação, então esse livro realmente não vai te ajudar em muita coisa, a não ser que você queira mudar, a não ser que você queira se arrepender, a não ser que de fato você queira ter uma vida transformada, porque esse livro aqui, a gente vê como a gente peca e erra e muitas vezes nós não estamos enxergando o nosso pecado. Muitas vezes o Espírito Santo fala e nós não estamos dando ouvido a ele. E aqui nós podemos ler, ter essa literatura aqui tão rica, inspirada por Deus, alguém que parou um tempo para ouvir ao Senhor e escrever algo que poderia ser útil, né, no serviço da igreja. É um material que pode servir a pessoa individual como alguém parte do corpo e pode servir também para todo o corpo de Cristo. Então, se você quer ter uma vida mais profunda, se você quer uma vida de arrependimento, se você quer ler coisas que possam te ajudar nisso, materiais que possam te ajudar nisso, possam te ajudar a ser transformado e desmascarar as criptonitas, a grande criptonita que está aí destruindo, né? Que aqui a gente compara a criptonita com o pecado que está nos destruindo como indivíduos e como corpo de Cristo. Então eu te indico fortemente esse livro, o livro Kryptonita, do autor John Bevere. Você consegue adquirir ele pela internet facilmente, tem várias lojas virtuais, né, que vendem ele, enfim, é um valor, se eu não me engano, ele tá em torno de 30 e poucos reais, se não me falha a memória. Em alguns lugares, às vezes, em promoção, você consegue até mais barato. Mas, gente, ele é um livro muito bom, não é um livro fininho, né, não é um livreto como esse aqui, mas também não é um livro muito extenso, né, ele tem um total de... Deixa eu ver aqui pra mim não mentir pra vocês. 300 e poucas páginas. E ele tem no final aqui, ele tem umas perguntas para discussão, porque esse livro você pode utilizar também em trabalhos com pequenos grupos, né? E aqui no final ele tem umas páginas em brancos que eu achei bem... Eu não sei se essa foi a intenção deles, né? Mas pra mim eu achei bem interessante, porque cada capítulo aqui eu fazia um pequeno resumo, né? Fazia um pequeno resumo do que dizia nesses capítulos. Essas folhas pra mim foram bem úteis, na verdade. Eu vou sortear alguns aqui pra mim ler pra vocês das minhas anotações, tá? Vai ser bem anotações aleatórias, tá? Foram coisas que eu li nesse livro que eu marquei pra que ficasse mais fixado, né? Não se cale diante do pecado, mas advirta em amor. Isso é uma das coisas que o livro fala. Seja um agente de mudança, defenda a verdade, mesmo sendo criticado. Então, dentro de todas essas coisas que eu já falei antes, você vê com essas pequenas frases o quanto esse conteúdo ele é necessário, né? A maior forma de adoração é a obediência. Vamos ler mais um aqui. Procurar estar contente com a vontade de Deus é reconhecer que Deus é a fonte de tudo o que nós temos. Idolatria é aquilo de onde você tira a sua força ou aquilo para o que você dá a sua força. E mais uma para nós finalizar então. A graça de Deus nos ajuda a vencer o pecado, pois ela é o favor imerecido e capacitador de Deus em nós. Lembre-se, somos tentados pelos nossos maus desejos. Então aqui eu li algumas anotações minhas, tá? De coisas que falavam no livro. Eu, escrevi com as minhas palavras, a maioria delas aqui, mas a gente precisa entender que para servir a Deus nós precisamos crescer cada vez mais em conhecimento, para que nós não sejamos enganados muitas vezes por Satanás, que nos oferece essa criptonita que é o pecado por tantas vezes, diariamente. Então eu indico essa leitura para você. A Bíblia é uma leitura indispensável. Você deve lê-la todos os dias, meditar nela todos os dias. Mas nada nos impede que nós façamos outras leituras de pessoas que também servem a Deus, foram inspiradas por Deus para escreverem diversos livros, e você sabe disso. E lendo esse livro você vai ver que tudo que está aqui está de acordo com a palavra de Deus. Porque antes de nós escrevermos qualquer coisa, nós temos que ver se aquilo que nós estamos escrevendo está de acordo com a palavra. E lendo isso aqui você vai ver que, lendo esse livro você vai ver que realmente esse autor foi inspirado por Deus para escrever essas coisas aqui. Então eu te indico esse livro hoje, chamado Kryptonita, de John Bevere, tá? Essa é a minha dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, comenta, se inscreve aqui no canal, ative os sininhos e não esquece de deixar os comentários aqui pra gente saber se você está gostando desse vídeo ou se tem algum outro livro que você quer que a gente comente aqui, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.